Hoje o Senhor misericordioso tem um pedido para nós, assim, só os guerreiros mesmo que eu acho que vai aceitar, viu? Vamos lá. O Senhor hoje nos convida a sermos como águias. Quem aceita ser como águia aqui? Você tem que ter 4 asas, bem. 4 asas para levantar o José do chão. Pergunta para a pessoa do lado: você quer ser como águia? Quer ser como águia? Quer voar alto? Águila. Então hoje essa é a promessa do Senhor. Nós vamos sair daqui tudo voando, tá certo? Nem que tenha que baixar um helicóptero aqui para levar a gente embora. Vamos abrir a palavra? Hoje nós vamos meditar o Salmo 102, versículo 8, de 8 a 10. Salmo 102 da Bíblia Ave Maria, ou 103, né? Cântico das Misericórdias Divinas. Salmo 102, do 8 ao 10. Se for outra tradução, vai ser 103. Alguém precisa de ajuda? Bíblia Ave Maria, 738. Do Salmo 132. 102. Isso, 102. Do 8 ao 10. Da Bíblia Ave Maria é o 102, ou 103. Cântico das Misericórdias Divinas. Acharam? Eu vou ler para vocês então. O Senhor é bom e misericordioso, lento para a cólera e cheio de clemência. Ele não está sempre a repreender, nem eterno é o seu ressentimento. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos castiga em proporção de nossas faltas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vocês sabiam que dos 150 salmos que nós temos na Bíblia, o rei Davi ele escreveu 73? 73 salmos da Bíblia foi escrito pelo rei Davi, inclusive esse, que nós vamos hoje estar meditando. E o rei Davi, quando ele escreveu esse Salmo 102, ele já estava com uma idade já avançada, ele já tinha guerreado muitas vezes, ganhado, perdido guerras, ele já tinha cometido um pecado gravíssimo. E quando bateu aquela, a idade da razão, da responsabilidade, depois a gente começa a rever tudo que a gente fez da nossa vida, ele se deparou com essa verdade, que ele nos deixou por escrito, para que os filhos dele, os filhos dos filhos dele, os filhos dos filhos dos filhos dele, que são eu e você, somos nós, pudéssemos hoje estar meditando nesta festa a Divina Misericórdia. E olha que lindo que ele fala, que apesar de todos os nossos pecados, seja graves ou seja leve, seja muito ou seja pouco, Deus não nos julga conforme nós deveríamos ser julgados. Por quê? Porque Ele é o Deus da misericórdia. Porque se dependesse de mim para julgar os meus inimigos, Santa Faustina, ela viu o inferno. E aí eu parei para ver o inferno. E eu falei, eu acho que nem o meu pior inimigo merecia
castigo desse. Nem por um minuto. Imagine a eternidade. E olha que Deus maravilhoso. Deus, Ele jorrou toda a sua misericórdia para que eu e você não passássemos sequer um dia no inferno. E quantas vezes nós temos vontade de falar assim, que vai para o inferno. Ou, nossa, hoje o dia está não é? E Deus, Ele derramou todo o sangue, toda a água que Ele tinha no seu corpo, para que a gente não passasse sequer um minuto nesse lugar. E olha o que o rei Davi está falando, que apesar de nós merecermos um juízo à nossa altura, porque na hora de pecar a gente é valente, né? Mas e na hora de pagar o preço? A gente não aguenta. É pesado demais. Por isso Jesus carregou os nossos fardos. Por misericórdia. Quando que a gente vai aprender a ser misericordioso, José? Quando a gente aprender a amar. Porque é o amor. Se não é o amor que nós temos pelos nossos filhos, tudo a gente já levantava a mão para dar, né? Eu falo isso com propriedades. Tem 4 meninas lindas, nossa, uns doces, mas na hora de fazer bagunça parece uns moleques. Dá vontade de pesar, não. Mas e o amor de mãe, né? A hora que as crianças pulam para lá e pulam para cá, a gente sabe que vai se machucar, que a gente já fala, não vai dar em paz. Sobe, né? O sangue ferve. Será que o sangue de Deus também não ferve? Será que a hora que Deus vê a gente saindo do abismo da misericórdia para ir para o abismo do inferno, será que o sangue de Deus não ferve? E olha que a gente já tem uns belos cabelos de, né? A idade, da responsabilidade, parece que quanto mais velha a gente fica, mais responsável a gente fica. Porque agora a gente já sabe, né? Já deveríamos andar na linha reta. Mas nem sempre isso acontece. E Deus já sabia. Não se preocupa não, Deus já sabia que a gente ia entortar o caneco. Sabia. Por isso Ele falou para o rei Davi, olha rei Davi, você foi um homem escolhido por mim, de beleza incomparável, forte. Olha, ele era uma fortaleza, porque diz que ele era mirradinho até os 18, depois que ele virou hominho, ele virou um homaço, que as mulheres corriam atrás dele, não era só porque ele era rei, não, porque rei tinha um monte, mas rei bonito, escolhido por Deus, aí que o diabo gosta. Aí que o diabo gosta, viu, Marilene? O diabo ama você, sabe por quê? Porque Deus te ama, Ele vai querer te destruir de qualquer forma. Porque o amor dele é esse, é um amor mentiroso. Ele te ama, te acolhe até a hora que você faz a vontade dele, depois ele te descarta. E o rei Davi, ele cometeu um pecado grave, que está na lei pétrea, os 10 mandamentos. Não cometerás adultério, não matarás. E ele já cometeu, já fez o combo. Já adulterou, matou, já fez tudo, só ali, ó. O que aconteceu depois com o rei Davi? Aqui, olha. Se Deus fosse me tratar como eu merecia, não estaria te falando para vocês hoje da misericórdia. Porque eu não sou digno, Senhor, de estar em tua morada, falando, usando da voz do Senhor, porque é o Senhor que nos fala. Mas a misericórdia do Senhor nos alcança e hoje o Senhor quer nos dar asas para que a gente não fique parado diante do nosso pecado. E olha, o rei Davi, ele reconheceu a fragilidade dele e não ficou só por isso, porque muitas vezes a gente sabe que está pecando e a gente abaixa a guarda e fica chorando os nossos pecados.
Mas não é isso que Deus quer de nós. Ele quer sim que a gente reconheça, isso aqui é pecado e eu fiz esse pecado, eu cometi, mas eu não vou mais. Porque enquanto a gente também não reconhecer o nosso pecado, a gente não vai mudar. A gente não muda. E agora você imagina quantos anos nós temos, né? Quantos anos de caminhada, de pernada que a gente já deu nessa vida. Aí eu fui pesquisar a história da águia, porque várias passagens que o Senhor me dava falavam sobre a águia. Eu falava, olha, eu acho lindo, né? Claro, é o símbolo do meu time favorito, né? Lindeza. Deixa eu estudar um pouquinho sobre a bendita da águia. O que o senhor quer falar com a águia? Descobri que a águia, ela vive em torno de uns 70 anos. 70 anos. Tem gente que já passou, não tem? Não tem ninguém? Aí, tá vendo? Nossa águia. Isso aqui é uma verdadeira águia. É um exemplo. Vocês vão saber por quê. Porque diz que a águia, quando chega assim na idade da tia aqui de 40, eu já estou com 44, mas quando chega na idade dos 40 anos, ela já sente o peso. Não, peraí, deixa eu falar de mim. A gente sente o peso das nossas penas. A águia estava com 40 anos, ela começa a sentir que ela está pesada, que ela já está cansada. E o bico dela já está todo rachado. Ela já está assim, quase que no fim da vida. Porque nem pescar mais ela consegue, porque as garras já estão fracas. E o que acontece? Oi, Fer. Boa tarde. Boa tarde, Ni. A Deise. Oi, querida. Tudo bom? Pode ir lá fazer bagunça, eu te deixo. Onde pode. Boa tarde para vocês. Quem está lá no cantinho? Silvia, boa tarde. Paz. Estou falando aqui, olha, da águia. Vai todo mundo virar corintiano hoje, eu tenho certeza. Em nome de Jesus. Vou falar dos urubus também, viu? Os invejosos que têm inveja da águia. Eu vou falar também. E você sabe o que é interessante? Que a águia, apesar de ela ter todo esse poder, esse deslumbre, e é a ave que mais voa alto, tá? É a águia. Aí eu entendi, né? Porque que o senhor está falando para mim, fala para o meu povo que eles foram criados para ser águia, para voar alto. Né? Baixo não, porque sabe quem que voa baixo? Os inimigos, os urubuzinhos. E eles adoram, sabe o quê? Nos passar a perna. O corvo, ele aproveita da nossa fragilidade, da fragilidade da águia, sobe nas costas dela e ele começa a morder o pescoço até ela morrer. Quantos de nós não estamos carregando corvos, aqui ó, corvos, né? Na cacunda da gente, só está sugando o nosso sangue. Quantos pecados nos têm feito voar baixo, porque a gente já não tem força nem para olhar para o alto, que é o nosso lugar. E quando a águia, ela percebe essa fragilidade e que o inimigo já está sobre ela, só tem uma alternativa. Ou ela voa o mais alto que ela puder para sobreviver, ou ela vai morrer como um cadáver, carniça para os inimigos. Porque você sabe, né? Os urubus comem carniça. Você acha que Deus derramou todo o sangue e água sobre toda a humanidade para que a gente se torne carniça nas mãos dos nossos inimigos? A águia, assim como nós, tem 3 inimigos, mas o pior é o corvo, que fica sugando o sangue dela até ela morrer. Então tem pecados que vai minguar a gente até a gente morrer espiritualmente. Mas hoje, em nome de Jesus, o Senhor vai nos revigorar. As nossas asas vão ser restauradas.
O nosso bico, nós vamos ter força para anunciar o Evangelho. O Senhor vai restaurar os nossos lábios. O Senhor está restaurando as nossas garras, porque nós nascemos para lutar, para sobreviver. A gente não é um derrotado, não é. E a águia, quanto mais alta ela consegue subir, ela nem reage, ela não fala, ela não grita, ela não esperneia, ela só voa alto. Porque chega a uma altitude, o corvo ele para de respirar. Ele não aguenta, ele morre por falta de oxigênio. E é isso que esta noite o Senhor vai fazer conosco. Ele vai nos levantar no mais alto do céu. Todos os nossos inimigos vão morrer asfixiados em nome de Jesus. Os nossos pecados vão cair por terra hoje. Você crê nisso? Sim. Pergunta para a pessoa, você crê que os seus pecados vão ser destruídos hoje? Sí. Pecado van a ser destruidos. Sí, creo que sí. No creo en mí, pero creo en él. Teve uma pessoa muito especial que entendeu que ela não precisava gritar, que ela não precisava espernear, mas uma coisa era necessário: ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. E aos 7 anos, esta criança ouviu o chamado do Senhor. E ela, com toda a sinceridade do coração de criança, ela falou: eis-me aqui, Senhor, eu aceito o que o Senhor quer para mim, o que o Senhor quer de mim, o que eu posso ser útil, Senhor. E quantas vezes o Senhor tem chamado nós e a gente fica enrolando, não sei, vou pensar, talvez. E aquela criança de 7 anos disse sim a Deus. O nome dela é Helena. Helena Kowalska. Que mais tarde ela seria para nós Santa Faustina. Santa Faustina, dos 7 anos até os 20 anos, o Senhor a chamava e ela dizia sim para ele, mas ela não conseguia. Porque ela é a 3ª filha de 10 irmãos. Então ela era uma das mais velhas. E os pais já estavam de idade avançada, já estavam cansados. Eu tive 4 francesas, que a francesa está tão acabada, mas eu aqui a cara da pessoa não pega. 4 só, hein? Ainda teve 10. E ela, por obediência aos pais, ela falou para a mãe, desde criança, o desejo dela entrar no convento, que ela queria ser toda de Deus. E os pais: mas você precisa ajudar na lida da casa. Sua mãe já não tem mais força para cuidar das crianças. A gente precisa de recurso financeiro. Então, a uma certa idade, ela foi ser empregada doméstica para poder trazer alimento, para ajudar o pai a trazer alimento, porque os irmãos ainda eram muito pequenos. Mas olha, o que Deus faz, Ele não desfaz. Se Ele chamou, está chamado. Se Ele te chamou, vem de muleta, mas firme. E você para de dançar aqui, e depois nós vamos ter que te levar de cadeira de rodas. Eu já gastei minhas bolinhas rezando para te levantar. Agora, por favor, tenha juízo. Aí, dançando. Quem estava quase indo para a minha cirurgia, a bola de pilates, né? Tá fazendo pilates. Viu? A gente, o Senhor também dá os meios e a gente precisa executar, senão também, né? Não vai. E ela, por obediência aos pais, ela ficou em casa. Foi trabalhar depois de empregada doméstica. E o Senhor sempre falando. Só que chegou um determinado momento da mocidade dela, eu também já fui assim. A gente fala: Senhor, agora eu estou ocupada. Para de falar, o Senhor está atrapalhando. E ela começou a frequentar bailes. 16 a 17 anos. E, segundo consta, era uma menina de uma beleza, de uma luz.
Porque ela já era toda de Deus, né? Então os filhos de Deus, a gente reconhece pelo brilho, pelo olhar, pela saudação, né? Pelo carisma. É lindo. Apesar de a gente ser meio falhado, mas a gente... Então, que a gente dá umas gafes, mas nós refletimos, nós somos a imagem e semelhança de Deus. E aí você imagina que você toma posse dessa graça. As pessoas olham para nós e falam, nossa, acho que eu vou lá para onde? Na festa da misericórdia. O ano que vem, não foi, esse ano não fui, mas não vou perder mais. As pessoas têm que sentir dor de não estar aqui hoje conosco, de perder essa graça. Olha as indulgências que nós estamos recebendo. Quantas graças o Senhor vai fazer na nossa vida a partir de hoje? Vai nos dar asas, vai curar as nossas feridas. E aí, só que o que acontece com a Santa Faustina? Ela vai para os bailes, e eu sei bem, porque eu também já fui, e a gente vai se afastando dessa semelhança de Deus, e a gente vai começando a se assemelhar com o mundo. Tá? Aí ela estava muito bem, obrigada, não tinha nada de errado, ela só estava num baile, era a idade do namorico, daqui a pouco a moça já tem que se casar, né? Se casava jovem antes, né? Hoje em dia está passando dos 30. E o Senhor falou para ela, Faustina, até quando eu vou ficar te esperando? Porque enquanto você estava cuidando dos seus pais, dos seus irmãos, eu estava te esperando. Só que agora eu vou te perder. E ela, naquele mesmo instante, ela se retirou do baile e foi para uma igreja. Ela foi fazer reparação ao Santíssimo. Senhor, me perdoa, como eu sou miserável, como eu pude me esquecer. Quantos barulhos na minha cabeça, eu já não estou ouvindo mais a sua voz. Aquela docilidade do Senhor, como se falasse assim, Faustina! Mas estava num baile, você acha que baile canta música baixinho? Imagina o berro que Jesus não deu. Faustina, até quando eu vou te esperar? Até quando, Marilene? Vai ficar carregando esse remorso? Até quando? Deixa isso. Deixa o urubu para trás, voa alto. Estou te esperando, eu preciso. Mas por que, Senhor, o Senhor precisa tanto de mim assim? Porque as gerações futuras vão precisar. Porque eu prometi ao rei Davi, o meu servo, no Salmo 102, que a nossa geração ia receber a misericórdia de Deus. E eu preciso que você anote tudo o que eu vou te falar. Porque os meus filhos vão precisar. E São João Paulo II escreveu, Santa Faustina é a santa do nosso tempo. Ela veio na hora propícia. Nós precisamos urgente da misericórdia de Deus. Porque Deus não quer perder nenhum de nós. Não quer. Nós não nascemos para ser alimento de corvo. Entende? A gravidade, se ela tivesse falado, Senhor, hoje não, estou no baile. Quem ia trazer para nós os raios da divina misericórdia? E hoje, se você não resolver abrir o coração definitivamente para o Senhor e deixar os urubus para fora e colocar para dentro amor, paz, alegria, mansidão, misericórdia, quem vai levar misericórdia para sua casa? Na sua paróquia? No seu caixá? Na sua família? Hoje eu e você, nós estamos sendo convidados a ser apóstolo da misericórdia, assim como Santa Faustina. Mas para isso nós vamos precisar quebrar o nosso bico. Por quê? Coisa velha, não presta. Língua maldosa, fofoqueira, mexeriqueira, murmurenta, não vai dar mais hoje. E a águia, para que ela possa regenerar o seu bico e voltar a se alimentar, para não morrer de fome, ela precisa quebrar o bico dela na pedra, para que um novo bico, depois de 150 dias, nasça um bico que ela consiga se alimentar. Então, uma decisão, ou você morre de fome, ou você quebra o seu orgulho,
Enche de misericórdia e vamos anunciar o Evangelho da paz. Ou eu e você arrancamos todas as nossas penas, coisas velhas que a gente carrega, ou a gente não vai voar alto, nós vamos ser alimento de couro. Porque é preciso que a gente tire tudo que é velho, tudo que pesa. Quantas pessoas trancadas fora do teu coração por falta de perdão? Sendo que Jesus deixou o coração dele aberto por uma lança, para dar exemplo para mim e para você, que dessa chaga, que maltrataram a gente, caluniaram a gente, tem que sair sangue e água, o Espírito Santo tem que jorrar do nosso coração chagado. Eu sei que muitas vezes a gente passa por coisas que a gente não merecia, mas também muitas vezes a gente fez coisas que a gente não devia. E nem por isso Deus fechou o coração dele para nós. E esta noite ele está falando, eu sou Deus da misericórdia. E eu vou restaurar a sua história. Pela minha misericórdia. Falta de amor no casamento, de compreensão, falta de carinho, falta de diálogo com os filhos. Falta de agradecimento. Chega o salário no final do mês, é só murmuração. Não reconhece o próprio esforço, não se menospreze, é isso que o inimigo quer. Que eu e você nos desvalorizemos, que a gente se olha no espelho, a gente se odeia em vez de se amar. Só que lembre-se, Deus nos amou primeiro. E não é pela nossa característica física não, porque Deus quer restaurar a nossa alma. Porque se fosse o corpo, ele está em falta comigo. Se fosse no peso, a gente ia ter briga. Mas o que ele quer levar o mais alto do céu é a nossa alma. Porque esse corpo aqui, gente, a terra há de comer. E os bichos vão ficar com colesterol. E diabetes também. Porque açúcar e gordura tem o suficiente. Mas a minha alma ninguém vai tomar. Ninguém. Porque ela é de Deus. A minha e a sua alma. A sua alma é de Deus. E que ela esteja bem gorda, bem cheia da graça de Deus mesmo. Com muita indulgência. Inclusive, Santa Faustina fala assim, deixa de ser egoísta e vá para a missa lucrar indulgências e oferece pelas almas do purgatório que nada podem fazer por si. E muitas vezes a gente não vem na missa porque estou cansado, estou com preguiça, trabalhei muito, estou com fome, tomei banho, faz igual amassado, bem fedido mesmo. Com a barriga roncando, engordurado. A gente é tudo cheiroso, vai dar um abraço com gordura de fábrica, porque ele vem do serviço. No janta, fica mal-humorado. Mas venha. E não seja egoísta de, eu vim, hoje eu vou receber indulgência plenária, porque nós vamos mesmo. Mas ofereça para as almas do purgatório. Ofereça para um doente que está no leito de vida ou morte. Faça o bem sem olhar a quem. E para nós que somos marianos, ofereça para Nossa Senhora que ela sabe o que faz. Acabou? Então vai. Como que acabou o nosso tempo? Vamos ficando de pé. Vou falando da águia para vocês. Vão ficando de pé, que já nós vamos rezar a misericórdia, senão a gente perde a hora.